O episódio de hoje é para você que tem menos de 5 anos de graduação e acha que não tem opções viáveis de validar o diploma na Europa e poder ser dentista. E para você também, que não quer passar pelo reconhecimento específico ou quer uma alternativa a ele. Então vamos lá para o episódio? Solta a vinheta. Tem muita gente por aí, principalmente na parte de consultores, que dizem que se você não tem 5 anos de graduação, acabou, é o fim da jornada, você não tem a opção de validação de diploma, porque eles só focam realmente no reconhecimento tradicional, não é, Gustavo? E tem alternativas a isso. Isso aí vai servir para você que não se enquadra no reconhecimento específico. Muita gente pergunta isso. Dani, eu não tenho 5 anos de curso, tenho 4 anos e meio, o que é que eu faço? Esse episódio é para você. E é para você também que tem medo da prova, embora não tenha motivo para isso, tá? Mas deixa lá. A alternativa, sempre vale ter caminhos alternativos. Exatamente, então, esses caminhos não são uma mera ilusão. O que a gente vai te mostrar aqui são caminhos reais que acontecem e que você vai saber exatamente qual é o melhor para o seu caso. Então vamos lá, que vamos quebrar esse mito de tenho que ter 5 anos de graduação ou 4.500 horas, né? Ainda tem isso das horas, bem lembrado, amor. Então vamos logo quebrar esse mito. E vamos adiante. Gente, o segredo aqui é você entender qual é a melhor opção para o seu caso. E aí, se você quiser saber mais sobre valores, tempo, a gente indica que você veja o episódio da semana passada, que a gente focou bastante nisso. Então, hoje nós vamos falar exatamente das opções. Então, aí temos opções, assim, um leque, né? Muitas opções quando a gente compara Portugal com outros países da Europa. Por quê? Porque em Portugal tem muito mais alternativas para você que tem menos de 5 anos de graduação ou que não quer passar pelo reconhecimento específico ou que quer uma alternativa a ele, não é isso, Gustavo? Então vamos lá. Nós temos, só para você ter ideia, nós temos titulares de curso superior, M23, estudantes internacionais e também temos o acesso institucional. Olha só, a gama para você que já é formado. Então esse episódio é 100% para você que já é formado. Aqui a gente não está falando para quem está ainda terminando o curso de graduação. Tranquilo? Então vamos agora para a próxima etapa. Uma vez que você entende que você tem essas 4 opções, nós precisamos mostrar que nem todo mundo pode fazer todas as 4 opções. Então, quem não tem nacionalidade europeia ou mora em Portugal há menos de 2 anos de forma legal, pode se inscrever em quê? Estudantes internacionais. E esse é o queridinho mais dos brasileiros, né, Gustavo? É engraçado. Um monte de gente vem procurar a gente por estudantes internacionais porque é um dos concursos que mais tem vagas em Portugal. E isso é incrível. Gente, a quantidade de vagas para estudantes internacionais é maravilhosa. E o que é que você tem que focar em estudantes internacionais? Primeiro, você tem que estar no Estatuto do Estudante Internacional. E segundo, o ideal é que você tenha um exame nacional válido. E aí a gente viu que no podcast passado teve gente que perguntou assim, o que é o exame nacional válido? É um exame nacional que ele está dentro da validade do edital. Ou seja, as universidades portuguesas colocam validade do exame nacional de 5 anos ou 3 anos. Depende da universidade que você escolher. Então aí, se você fez o seu exame nacional em 2010, já não é válido, tá? Então, o mínimo, quer dizer, o máximo que se considera são 5 anos de validade. E o mínimo são 3 anos de validade. Fechou? Pergunta do comentário da semana passada, acho que foi 10 anos, já tinha 10 anos, ou seja, já não está mais válido. O seu exame já não é mais válido. Exatamente. Então aí você tem que fazer um novo exame. E por que isso é importante? Porque se você estiver no seu país, seja no Brasil, seja na Argentina, seja em Portugal, é interessante você já se inscrever para o Exame Nacional, porque as inscrições, pelo menos as inscrições do Brasil ainda, se eu não me engano, estão abertas, já estão abertas para você se inscrever para a prova de novembro deste ano. E as inscrições de Portugal já abriram, se eu não me engano, a primeira fase, já encerraram, mas tem a segunda fase também, que começa em junho ou julho, que quem não fez o Exame Nacional
Pode fazer aí, olha que grande oportunidade. Aí aproveita e tem aí uma nota boa aí para entrar em medicina dentária. Vou tirar uma dúvida que acho que pode ser a dúvida de várias pessoas. Pode ir. A pessoa é brasileira. Sim. O dentista brasileiro, ele vem, vai para Portugal e ele não tem um Enem válido. Sim. Ele pode fazer o Enéis em Portugal? Pode. Mas ele pode, como é que ele pode? Não é simplesmente tipo, eu quero fazer o Exame Nacional do Ensino Secundário. É o Exame Nacional Português, tá? E a gente abrevia de uma forma bem carinhosa, Enéis. Então, o Enéis, para você fazer, primeiro você tem que fazer a equivalência do seu ensino secundário. Ou seja, você tem que pegar toda a sua documentação do ensino médio do seu país e validar em uma escola secundária em Portugal. Perfeito até agora? Ah, tá. Então aí tem que passar por um processo burocrático para fazer. Mas só que tem uma dica. Tem gente que cobra mais de 500 euros para fazer isso. E você faz de forma gratuita. Então muita gente aí vai me amar e muita gente não vai me amar tanto, né? Então vamos lá, gente. Pela graça de Deus, não... não me queira mal. Então vamos lá. Esse tipo de processo é gratuito. Você não paga um cêntimo por ele. Ele fica geralmente pronto na escola de ensino secundário com um mês e meio por aí. Você pega o seu certificado, mas quando você for pegar o seu certificado, aí que tá a dica, a grande dica. Você vai pedir para a secretaria da escola que te deu o certificado para emitir um número do aluno para você, um número do estudante. Porque a partir dele, você vai entrar no site para solicitar e se inscrever para o Enéis. Ah, é a dica. E tem gente aí que te cobra 500 euros e você tá aqui aprendendo isso, ó, tranquilamente, sem nada, sem nenhuma cobrança. Olha que bacana. Pois é. Dica de ouro. Pegou essa dica? Pronto. Essa dica, gente, é para apenas, tá? Do Exame Nacional para quem vai fazer estudantes internacionais. Porque agora a gente vai mudar um pouquinho a chave. A gente agora vai para outro tipo de concurso, que é o M23. E qual é um dos critérios do M23? Você não pode ter um exame nacional válido. Ah? Ixi, aí... Então, se você está dentro dos critérios do M23, que eu vou te explicar quais são, você não pode ter um exame nacional válido, senão você está automaticamente fora do concurso. E eles checam, viu? Checam eles vão verificar no dia de dizer, eu não tenho exame válido. E tem, eles vão atrás de sua candidatura indeferida. Exatamente. Então vamos lá, o M23, ele só é aberto para quem não está no Estatuto do Estudante Internacional, ó. E aí a gente tem que perceber muito bem isso. Quem não está no Estatuto é o quê? Quem é nacional europeu, quem tem cônjuge europeu, quem tem pais de forma direta, tipo pai, mãe europeu, ou quem mora em Portugal de forma legal, e a gente está falando de forma legal, viu? Não é porque você chegou em Portugal e está há 5 anos em Portugal e legal, não. Você está com a Rzinha e sua R, que é a autorização de residência, tem 2 anos ou mais, você pode fazer esse exame. Você também tem que ter mais de 23 anos. Você também pode ter o Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres. Então, se você tiver algum desses critérios em termos de legalização e nacionalidade unidos a ter mais de 23 anos e não ter um exame nacional válido, o M23 é para você. Tá? E o M23 tem várias universidades, mas você tem que ficar atento a um detalhe específico que pode te poupar muito tempo e dinheiro. O M23 só pode se inscrever em qual universidade, Gustavo? Você sabe? Universidade do Porto. Na Universidade do Porto. Acertei. Que, inclusive, daqui a 3 dias fecha a candidatura. Dia 15, na verdade. Daqui a 2 dias, dia 15 de maio, encerra as candidaturas do M23 para o ano de 2026. Então, se você está aí com sua documentação, corre para se inscrever. E se não tá, já se planeja para o próximo ano. Tranquilo? Até agora tudo tranquilo? Tá tudo certo. Agora vamos para um outro chamado de titulares de curso superior. Rapaz, eu tava pensando aqui, esse episódio vale ouro, viu? Já teve dica aí de 500 euros e tudo, e essa outra aí que você tem que saber onde é que você pode se inscrever ou não. Isso daí imagina, a pessoa gastar um valor, gastar um dinheiro todo, e a expectativa do tempo e tudo,
aí se inscreve na faculdade errada. A candidatura é indeferida. Perdeu tempo e dinheiro. E esse atraso pode até impactar em 1 ano a validação de diploma. Isso é algo incrível, sabe? Porque não é só o valor da faculdade e o tempo da inscrição. É todo o tempo para você se reestruturar para fazer uma nova inscrição. E às vezes pode não ter tempo para isso. Pode ser além do prazo. Por isso que é importante ter uma assessoria. Uma assessoria de qualidade. Então não vamos uma lá. genérica, não. Então vamos lá para o próximo episódio de titular de curso superior. O titular de curso superior, qualquer universidade pode fazer, tá? Na verdade, todas estão inscritas para isso. Mas apenas 2 abrem para titulares de curso superior, que a gente vê uma constância. Quer dizer, abriam. Lisboa sempre abre, tá? Para titulares de curso superior para medicina dentária. Então aqui a gente tem que ser bem específico. Estamos falando para medicina dentária. Por quê? Porque titulares de curso superior você vai ver aberto em todas as universidades. Mas para o curso de medicina dentária a gente vê que Lisboa, ela tem uma constância anual de sempre ter esse tipo de concurso, tá? E a Egas Muniz de vez em quando abre. Este ano a Egas Muniz não vai abrir para titulares de curso superior. E isso é uma pena, tá? Isso é uma pena, a gente já teve notícias quanto a isso, mas vai abrir para estudantes internacionais. Então aí todo mundo tem que ficar de olho justamente na época da candidatura. Vamos lá, olha spoiler aí que ainda não saiu. Então vamos lá. Titulares de curso superior tem um segredo maravilhoso que algumas pessoas, eu acho maravilhoso, né? Porque eu adoro descobrir segredos. Que algumas pessoas, às vezes, não se atentam. Os concursos para titulares de curso superior têm um pré-requisito muito importante. Que é o quê? Você sabe o que é? É o reconhecimento de... reconhecimento de nível. Deixa eu só ajustar você, que você tá fora de enquadramento. Pronto? Mais... Pronto, aí. Ajustada, pronto, perfeito. Então vamos lá. A gente precisa aqui do reconhecimento de nível. Muita gente só descobre isso depois da candidatura feita, quando é indeferida a candidatura, por falta de documentação. E o reconhecimento de nível é muito simples, você não precisa fazer prova nenhuma. Você manda todos os seus documentos exigidos da graduação para a DGES. E a faculdade, escolhe a faculdade, qual você quer fazer o reconhecimento de nível. E a faculdade, ela tem um prazo de 3 meses legais para te dar esse certificado. Cada universidade tem aí o seu valor que cobra, tem uma tabela própria. E aí você vai se adequar a essa tabela e justamente vai pagar e seu processo vai começar a correr. E por que isso é importante? Isso é importante para você planejar a sua inscrição. Por exemplo, estudantes internacionais em Lisboa abre agora em julho. Se você entrar hoje com reconhecimento de nível, aí você tem maio, junho, julho. Você vai estar bem apertadinho justamente para receber o reconhecimento de nível. E tem algumas faculdades que a gente sabe que demoram mais do que outras. Exatamente. Umas são mais rápidas, muito mais rápidas, as outras demoram por quase 1 ano. Exatamente, isso é muito importante, porque não adianta você se inscrever, pagar e ficar exigindo da faculdade. Se ela tiver com atraso nos processos, ela vai atrasar a emissão do seu certificado e não adianta falar assim, eu perdi minha inscrição porque o certificado não foi dado a tempo. Tá, você tem justificativa para reclamar? Sim, porque legalmente eles teriam que te dar com até 3 meses depois que você pagar a taxa, submeter o processo e pagar a taxa. Mas quando você entra num processo contra a universidade, contra isso, quanto tempo demora aí, Gustavo? Pois é. Imenso tempo, vai passar Só 1 Deus ano sabe. e ainda tá aí, ó. Rodando esse processo. Por quê? Porque realmente é mais lento. Então é muito melhor se planejar de forma antecipada. Se sair antes, maravilhoso. Mas se sair justamente pertinho, gente, já tá muito bom. Agora, não adianta você se inscrever em junho e esperar que antes de julho esteja o seu certificado em mãos, porque não vai estar, tá? Os pedidos são muito altos para as universidades. Então, elas têm que analisar de forma pormenorizada a sua documentação. Aí tem até uma coisa importante para falar sobre o reconhecimento de nível, que muita gente confunde com o específico. A gente sempre fala isso, eu acho que vale a pena falar de novo, porque este pode ser o primeiro vida de alguma pessoa, pode ser o seu primeiro vida, por exemplo.
Então, o reconhecimento de nível, ele não é a mesma coisa que o reconhecimento específico, são diferentes. Tem gente que é enganada e faz o reconhecimento de nível achando que vai poder fazer a inscrição na ordem dos médicos dentistas. E não pode. Aí quando chega lá, quebra a cara, sabe? Fica decepcionado, fica frustrado, porque acaba descobrindo que perdeu tempo com um processo que não iria conceder a prática, sabe? Não iria proporcionar a legalização da prática de medicina dentária. Então é importante saber isso, tá? Reconhecimento de nível não permite que trabalhe como médico dentista. Outro detalhe em titulares de curso superior é que a maioria dos concursos, quando abre para medicina dentária, ele é exclusivamente de comparação curricular. Então, ele vai pegar o seu currículo, de acordo com o edital, ele vai pontuar o seu currículo, tá? Fernando Pessoa também abriu esse ano 15 vagas para titulares de curso superior. Então, tem a comparação curricular, exceto Lisboa. Lisboa tem uma etapa a mais, que é o quê? Uma prova. E essa prova, ela exige o quê? 4 disciplinas que eles selecionam e informam no edital. E quais são os assuntos que você tem que estudar? Eles divulgam com 1 mês antes da prova. O reconhecimento específico é com 3 meses e esse é com 1 mês. Esse é com 1 mês, mas assim... E é de medicina dentária ou é... É de medicina dentária. E por que isso, tá? Porque justamente eles querem te colocar numa situação um bocadinho mais complicada. Para quê? Para você não ter tantas oportunidades. Então eu costumo falar, o não você já tem. Você vai deixar que o não aconteça? Então tem que estudar. Tem que estudar, tem que dar o seu jeito. Então, 1 mês antes da prova, o ideal é que você foque 100% na prova. Porque nesses assuntos de Lisboa, eles são muito específicos. Eles dizem assim, olha, eu quero materiais dentários. Materiais dentários é uma coisa que sempre cai. Mas o que é que eles querem de materiais dentários? Eles colocam os tópicos. E eles dizem exatamente quais são os livros que você vai estudar ou os artigos que você vai estudar baseado naqueles tópicos. Então, eles são muito, extremamente específicos. E o que é que isso dá? Isso faz com que você tenha um estudo muito melhor. Mas isso também te garante que na prova eles vão cobrar nota de rodapé. Porque o conteúdo ele é muito específico, então se prepare, tá? Não adianta você pegar só o seu conhecimento clínico, algo que você acabou de fazer, tipo especialização, mestrado, doutoramento, pegar esse conhecimento e fazer a prova. Não, você tem que estudar, tá? Porque tudo é baseado pela perspectiva da bibliografia recomendada. Vamos lá, então a gente já falou de estudantes internacionais, M23, titulares de curso superior. Até aqui tudo bem, né, Gustavo? Uhum. Pronto, até aqui tudo. Gustavo é a prova, tipo, se vocês vão estar entendendo ou não, ele vai fazer perguntas aqui também representando vocês, tá bom? E agora a gente vai para o último, que é o acesso institucional. O que é isso? Isso equivale ao vestibular do Brasil. Só que para você ter direito ao acesso institucional, você tem que ter antes o quê? O exame nacional. Só entra na universidade pelo acesso institucional quem já tem um exame nacional. E aí cada universidade diz quais são os conjuntos de disciplinas que eles querem. Ah, Dani, faz equivalência com o Enem? Não, não faz. É exame nacional puro e simples para... É o Enéas. Medicina dentária, exatamente. É o Enéas. É o Exame Nacional do Ensino Secundário. E a partir desse exame gera uma ficha. E o nome dessa ficha é Ficha Enéas. É igual ao extrato que o INEP faz para o Enem. E aí ele vai te dar justamente quais são as disciplinas que você fez a prova, porque você pode escolher quais disciplinas você vai fazer a prova, e isso é bom, tá? Geralmente são 2 dias de prova. Tá? Um dia, tipo, a depender do conjunto de disciplinas que você faça, você pode ir em 2 dias ou apenas em 1 dia. Qual é o detalhe importante aqui? Para você ter chances em medicina dentária, você tem que tirar uma nota no exame nacional de 140 pontos numa escala de 0 a 200. Tá? Então, É nota 7. é uma nota relativamente alta, tá? Mas o bom é que você não faz todas as disciplinas. Você faz biologia, geologia e depois você pode selecionar um conjunto a mais de disciplinas. E português e matemática não estão incluídos?
ou matemática, ou físico-química, e a CESP ainda contempla economia e psicologia. Então você pode escolher qual é o conjunto, qual é o conjunto de disciplinas que você vai escolher. Você pode se inscrever para todas as disciplinas, estudar para todas e as melhores notas você selecionar, ou você pode ser bem intencional, tipo, quais são as disciplinas comuns a todas as faculdades que eu quero. E só estudar essas disciplinas e se empenhar ao máximo, ou seja, reduzir o número de disciplinas e focar nela. Depende aí da sua estratégia, tá? Mas cada faculdade cobra um conjunto específico de disciplinas, mas um padrão sempre é biologia e geologia acompanhadas de um outro. Então, o ideal é, eu sou boa em matemática, então vou fazer matemática também. Eu sou boa em português, então eu também vou fazer português. E assim, uma das faculdades que eu gosto mais, e eu acho que tem uma menor concorrência para estudantes internacionais, é Coimbra. Porque a gente já vai entrar na terceira fase e nenhuma vaga foi preenchida ainda. Mas por quê? As pessoas não tiveram ainda os requisitos mínimos de aprovação. E aí, se você fez o Enéas, ou então vai fazer o Enéas, se você fizer o Enéas agora, se prepara muito, porque a terceira fase vai ficar aberta, acho que até agosto, por aí. Mas o processo de Coimbra volta a abrir em dezembro desse ano. E aí, se você tirar uma nota maior do que 140, mesmo sendo estudante internacional, olha que maravilha, que maravilhoso isso. Mesmo sendo estudante internacional, você faz o Enéas, valida o seu secundário, pega o seu número do aluno, faz o Enéas, tira uma nota boa e consegue entrar em Coimbra, que é o desejo de muita gente, né? Pois é. Olha pra isso, muita coisa boa. Isso aí olha aí, é mais outra grande dica deste episódio. Esse episódio está recheado de dicas. E isso daí é algo que praticamente ninguém percebe, sabe? São coisas que a gente nota aqui na empresa, são atalhos que a gente utiliza para facilitar o caminho dos dentistas que estão conosco. E é isso, gente. Nós tentamos te mostrar aqui nesse episódio todos os tipos de processos baseados no seu tempo de curso, que é menor do que 5 anos, ou quando você quer justamente ter uma alternativa para o reconhecimento específico, e mostrar todos os pormenores aí que existem em cada processo para justamente você entrar totalmente preparado para qualquer um deles. Tem uma coisa que faltou, pelo menos eu não percebi, talvez, a parte da nacionalidade para esses concursos. A parte da nacionalidade, o que é que acontece? A gente falou de alguns. A gente falou do M23, isso, do M23 tá? Você falou. O acesso institucional, não necessariamente você tem que ter nacionalidade europeia, tá? Estudantes Na internacionais. verdade, não. O acesso institucional você tem que ter ou nacionalidade europeia, você tem que estar fora do estudante internacional, tá? Mas você pode usar todos esses pré-requisitos que eu te ensinei justamente para fazer o Enéas, o Exame Nacional de Portugal, justamente para aproveitar isso e encaixar estudantes internacionais. Tem muitos clientes que estão fazendo isso agora, tá? Então, esse mês agora de maio, no fim de maio, já vão fazer a prova do Enéas, justamente para tentar garantir alguma vaga aí, justamente estudantes internacionais. É isso aí. Agora, por exemplo, para titulares de curso superior, a gente tem aí uma exceção que ocorreu esse ano. Normalmente, o titulares de curso superior está vinculado diretamente a você não está no Estatuto do Estudante Internacional. Mas a Fernanda Pessoa tirou esse item esse ano. Disse qualquer pessoa formada com mais de 6 anos de experiência pode se inscrever aqui. Então, a gente tem que estar de olho sempre nos editais, que eles estão mudando o ano todo. Então, nossa função aqui também é interpretar esses editais, que eles são extremamente complicados, né, Gustavo? E cada faculdade tem o seu? Cada faculdade tem o seu, cada faculdade tem sua norma, e a gente simplifica justamente isso e passa da melhor maneira aqui para os nossos clientes. Então, acho que é isso. Tem mais alguma coisa? Pois para quem não vai fazer o reconhecimento específico, ou então como alternativa tem isso. Agora lembra que não é impossível, tá? O reconhecimento específico. Até porque, mês passado foram quantos que validaram pelo reconhecimento específico com a dentista internacional?
Só em uma semana foram 3. Foi, só em uma semana foram 3. E já teve mais 1 ou 2 além desses? Essa semana eu recebi 2 mensagens já com as pessoas com um certificado de mestre de medicina dentária em mãos. E tem mais uns 17 na fila aí só para apresentar. Só Ou seja, para tá na última apresentar. etapa, é a apresentação da defesa. 17, mais ou menos isso. Isso é maravilhoso, gente, é maravilhoso. Eu sei que vocês não veem muita divulgação quanto a isso, porque a gente tá sem tempo, né, para gravar esses testemunhos todos. Mas assim, a história que a gente vê por trás de tanta gente inspiradora é incrível. Eu vou tentar justamente aproveitar esse meio do ano para gravar esses testemunhos, para mostrar para vocês como é possível. Tudo é possível, a gente só precisa de quê? De um comprometimento e uma direção. Se a gente não tiver isso, a gente acaba ficando batendo na parede. Exatamente. E a frustração vem com isso. Então isso é um tópico para o outro episódio, porque quem me conhece sabe que eu gosto de conversar, né? Eu fico um tempão conversando, você marca uma reunião de meia hora comigo, a gente fica 1 hora conversando. Então eu tô aqui, nós estamos aqui para ajudar vocês justamente a escolher o melhor caminho de uma forma muito bem direcionada e clara, tá? De forma muito transparente. Então um grande beijo, até o próximo episódio, fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal.